Trazer o Alan Jones. Alan Jones vai trazer as informações de CSA e CRB também, em nome de Coringa Forte, como o povo nordestino, panificadora São Jerônimo, gol do 13 aí. A maior variedade em pães, bolos e biscoitos do estado. Fala, Alan. Olha, Tony, estamos de volta aqui no Futebol Show, agora para falar inicialmente do CSA. CSA que teve uma derrota ontem para o Penedense e fez um péssimo jogo. Foi o time C, um time alternativo, mesclando jovens que compõem a equipe sub-20 do CSA com alguns jogadores que hoje estão ocupando o banco de reservas da equipe. Teve o destaque positivo, o gol do Guilherme Rende, que voltou após um ano de uma lesão grave, conseguiu fazer uma bela de uma finalização de fora da área, abriu o placar para o CSA, que depois tomou a virada, foi engolido pelo Penedense jogando no estádio Alfredo Lee. Mas agora o técnico Marcelo Cabo, que não esteve presente ontem na área técnica, comanda os treinamentos. Hoje, mais um dia de atividades intensas. As informações que nós estamos obtendo lá do ambiente do CSA é que os trabalhos estão muito puxados, tanto na parte física quanto na parte técnica. Marcelo Cabo tenta extrair o máximo de cada jogador, para que possa ter um time ainda mais forte para essa sequência do Campeonato Alagoano e também da Copa Alagoas. A gente ouve agora o volante Juninho Valoura, que fala inicialmente, depois dessa semana de treino, Juninho, o CSA vai ter outro comportamento em campo contra a equipe do Muricy neste sábado? Vamos acompanhar. Eu acho que o comportamento tem que ser ressaltado não só contra o Muricy, né? Mas sim desde o primeiro dia da semana, todos os dias de carnaval, que nós viemos para cá com muito comprometimento, com muita responsabilidade e vontade de virar essa chave, né? Porque a gente está nessa grande instituição, a gente sabe a responsabilidade que é. Então, com essa semana de trabalho, o professor Marcelo começou a colocar um pouco da metodologia dele, aprimoramos a parte física, aprimoramos os conceitos táticos, então a gente está sim bastante confiante que a gente possa dar uma resposta positiva no sábado. Que independente de quem fique, quem sai, quem estiver aqui tem que estar comprometido com a instituição, tem que se dedicar todos os dias, tem que entender a grandeza do CSA, para assim, quando estiver em campo, quem for escolhido pelo professor Marcelo Cabo, está muito preparado para poder dar resposta e que essa resposta seja positiva. Tá aí, portanto, um trecho da entrevista coletiva do volante Juninho Valoura do ambiente do CSA. CSA que anunciou durante essa semana a saída do lateral direito Igor Dutra, que inclusive foi anunciado ontem pela equipe do Ferroviário, vai disputar a Série C pela equipe cearense, e o CSA hoje conta com o lateral direito Eduardo, que inclusive pode ser uma novidade entre os relacionados e até mesmo fazer a sua estreia no time titular do CSA contra o Muricy, e o Lucas Marques, jogador que está sendo avaliado pelo departamento médico, a expectativa de que ele possa ser liberado até esta sexta-feira. Amanhã o CSA finaliza os trabalhos no CT Gustavo Paiva e entra em regime de concentração, porque sábado é o dia D para o Azulão. Em caso de um novo tropeço, a situação do CSA, pensando em classificação para as semifinais do Campeonato Alagoano, vai ficar muito difícil. E o CRB, que está entrando em campo nesse momento contra a equipe do 13, o jogo está rolando no segundo tempo lá no Amigão, em Campina Grande, tem o compromisso de domingo contra o Cruzeiro de Arapiraca no estádio Repelé. Para esse jogo, é muito provável que o técnico Daniel Paulista escale uma equipe reserva, totalmente reserva, já que no próximo dia 21, na outra quarta-feira, o CRB encara o Rio Branco, lá no Acre, pela Copa do Brasil. É isso aí, Tony. A gente trouxe as informações do CSA e do CRB, e amanhã com mais detalhes dos clubes da capital dentro da nossa programação esportiva. Forte abraço, ótima noite a todos. Valeu, um abraço para você também, Alan Jones. Tá aí para você o detalhe do que Alan Jones estava falando. A equipe do 13 fez 1-0 diante do Galo, e o Galo na sequência acabou empatando aí. Está empate CRB e a equipe do 13, 1-1. E a gente fala do jogo de ontem, daqui a pouco a gente fala desse jogo agora, Viderlan, do 13 e CRB. A gente fala do jogo de ontem também rapidinho, para dar uma pincelada aqui. A vitória, né, importantíssima, que vitória da equipe do Penedense diante da equipe do CSA ontem, de virada, né? De virada, um jogão muito bom mesmo, um jogo bem movimentado lá no Alfredo Lee. Olha, o Alan Jones disse que o CSA foi um time muito modificado, né? Nem o Marcelo Cabo estava na área técnica. Eu confesso que esse jogo
Eu não tive a oportunidade Foi de o Bebeto que estava, vocês estavam Viderlan. no comentário. Oi? O Bebeto, quem estava na área técnica. Moraes, né? Isso, Bebeto Moraes. Na verdade, eu tive a oportunidade de ver os lances, mas não assisti na íntegra ao jogo, porque estava comentando a partida do Coruripe, né, com o Asa. Mas o que eu vejo da equipe do CSA, para mim, é um sentimento muito grande de uma fragilidade que o CSA tem na temporada, com 2 competições apenas para disputar. Se estivéssemos falando do Asa, as cobranças em relação ao time do Asa, elas são pertinentes, porque o Asa tem daqui a pouco um grau, uma exigência muito maior pela Copa do Brasil. Vai ser um elenco exigido. E o Asa precisa aproveitar essa oportunidade, porque o caminho para chegar ao direito de participar de uma Copa do Brasil é um caminho muito espinhoso. Tanto é que o CSA está fora. O CSA só tem 2 competições, Campeonato Alagoano e Copa Alagoas, e no segundo semestre Série C. Não é a derrota em si para o Penedense. Sabemos que o Penedense jogando no Alfredo Lee é sempre um time muito difícil de ser batido. O CRB, que é tido como o melhor time do campeonato, venceu por 1-0 com o gol do Anselmo Ramon já no segundo tempo, quando o jogo já se encaminhava para o fim. Por aí você tira a dificuldade, né? Se tivermos esse parâmetro do CRB ser o time, em termos de qualidade coletiva, o melhor time do campeonato. O que agrava para o CSA hoje são os resultados. O resultado agrava demais. Eu não estou falando nem em termos de desempenho individual. A resposta coletiva do CSA com esses resultados, isso tem sido sim um fator que tem ampliado essa pressão. Rafael Tenório tem buscado alternativas, entrando num discurso mais ameno para poder minimizar essa pressão. O departamento de futebol trabalhando em silêncio. Então, essa situação que nós estamos vendo do CSA, para mim, traz um roteiro, mas é um roteiro que não é nada animador para o torcedor. Sendo muito sincero com vocês, para mim não é um roteiro que seja animador, esse roteiro do CSA. Eu vejo que essa partida contra o Muricy precisa ser encarada como uma final mesmo, Tony, no próximo final de semana pelo Campeonato Alagoano. Como já coloquei aqui, o time do CSA é favorito, o time do Muricy é favorito para o jogo, diante desse quadro, dessa pressão que a equipe do CSA se encontra. E é muito grande a possibilidade do CSA não ir para a semifinal do Campeonato Alagoano por conta dessa montagem do elenco errada, de um planejamento equivocado. O CSA construiu uma fantasia, viveu em cima de uma ilusão sobre Volta Redonda, sobre técnico Rogério Correia. E para mim foi uma precipitação muito grande, tá? Todo o oba-oba que foi feito para contratar um Rogério Correia, com a campanha que o Volta Redonda fez em 2023. Cara, tem coisas que os profissionais do futebol, eles não podem ser tão inocentes em contratar um profissional somente pelos resultados. É preciso avaliar uma série de fatores. O trabalho de campo precisa ser avaliado. O comportamento no aspecto em agregar grupo, liderança de grupo, é importante na escolha do técnico. E os caras venderam tudo isso, e eu digo todos no CSA, venderam para a imprensa e para o torcedor, de que tudo no Volta Redonda funcionava bem, de que tinha um técnico muito competente, que tinha jogadores que estavam chegando para resolver. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Desses jogadores, 5 ou 6 que o CSA trouxe, ex-Volta Redonda, quais desses ainda permanecem no CSA? Erro de planejamento, senhor. Erro de planejamento. Isso é claro, é óbvio, é nítido. Estamos falando aqui de situações concretas. Com a montagem de um time que foi modificado o planejamento, observe se o CSA não foi ao mercado, já com o Campeonato Alagoano iniciado, a Copa Alagoas batendo na porta, que a Copa Alagoas começou depois que o Campeonato Alagoano, para trazer Alisson Farias, para trazer Massinho, para ir buscar contratações, para dar nessa ideia desse planejamento uma corrigida naquilo que o CSA fez de errado lá atrás, no início do planejamento. Então, assim, para mim, o que começa errado dificilmente termina certo. Eu não considero o errado, mesmo que seja um resultado positivo, como uma regra de dar certo.
As exceções acontecem. Nós não podemos tirar nunca isso como uma regra, de que começou errado e vai terminar certo. E para mim, o CSA começou errado e dificilmente terminará certo, Tony. Preciso dizer isso hoje, porque a minha meta como comentarista é prever. O comentarista ele precisa ter personalidade para poder dizer as coisas antes que elas acontecem e assumir o que disse. Se acontecer diferente disso, terei a humildade para poder dizer que a exceção deu certo no CSA, que começou errado e no final acabou dando certo. Mas vejo que o que deu errado no CSA, o que começou errado, dificilmente dará certo em 2024. O roteiro situação... deve ser muito parecido com o que foi em 2023, Tony. É verdade, concordo com você, Viderlan Araújo, mas existe um debate que realmente foi acalorado, até o Jorge Moraes trouxe essa situação durante o jogo também. Não seria, e a gente pode até debater e discutir isso aqui, não seria a oportunidade do CSA ter levado para Penedo, pelo menos, não sub-20, mas um misto, né? Mais 3, 4, 2 jogadores titulares ali, para mostrar ao torcedor, ó, viemos para Penedo e ganhamos o jogo, lógico. Nesse ganhar caso, é outra história. CSA não. Ganhar é outra Nesse história. caso, pro CSA não, Tony. Mas aí não seria melhor para a equipe do CSA, porque de repente essa crise poderia não estar do jeito que está hoje, né? Eu entendo o ponto de vista em termos de participação, de conjunto, eu entendo tudo isso que você está colocando. Mas o que eu quero dizer é que o CSA, em nenhum momento, utilizou a Copa Alagoas como prioridade, vê a Copa Alagoas como prioridade. Aí vai assumir sua responsabilidade por enxergar dessa forma. Não sou eu que tenho que dizer se é certo ou se é errado, não. O CSA entende o Campeonato Alagoano como prioridade. O Marcelo Cabo, quando assumiu o CSA, e até no jogo contra o Coruripe, quando o CSA venceu, né, lá em Coruripe, o Marcelo Cabo utilizou um discurso que trazia a necessidade e que iria comandar a equipe da área técnica, que iria priorizar a Copa Alagoas, porque queria montar um conjunto nesse elenco do CSA. Nada disso funcionou. Quem comandou ontem a equipe na área técnica já foi auxiliar Bebeto Moraes, ou seja, erro de planejamento, mudança de planejamento com o carro andando. Então, assim, o CSA está realmente dando mudanças intempestivas no seu planejamento, fazendo mudanças intempestivas no seu planejamento, que não passa consistência. E quando a coisa é inconsistente, Tony, dificilmente traz uma segurança para o torcedor. Já está dizendo, né? Inconsistência. Eu vejo que essa partida contra o Muricy é prioridade para o CSA. Por isso que o CSA ontem não colocou uma equipe considerada mais forte para enfrentar o Penedense, porque sabe que o Campeonato Alagoano, a vida dele no Campeonato Alagoano vai ser definida no próximo final de semana, Tony. Se o CSA perde para o Muricy, vai pegar outra sequência de jogos, as 2 últimas partidas com muita dificuldade no Campeonato Alagoano, dificilmente vai se reerguer. Dificilmente. Por isso que os caras estão priorizando esse jogo com o Muricy como um jogo de final, no final de semana, e por isso que não colocou os atletas, porque sabe que na Copa Alagoas o CSA ainda terá pelo menos umas 2 rodadas para poder tentar se recuperar. Muito bem, fala, Clevânio. No Campeonato Alagoano, a vida, concordo com o Viderlan, a vida do CSA será definida no próximo sábado, contra o Muricy, lá no José Gomes da Costa. Se perde lá, a coisa complica, né, para o alagoano, e aí será, assim, uma situação muito vexatória para o time do CSA, devido a todo o alarde que foi feito no início da temporada, as contratações, os nomes que foram anunciados, tudo que foi falado ali, ó, o CSA e tal, e até agora não tem correspondido dentro de campo, mesmo com a troca de treinador. O CSA não tem correspondido no Campeonato Alagoano. Muito bem, agora